começar. Eu vou compartilhar a tela aqui. Então, hoje, nós vamos ver dois tipos de medidas usadas em estatística, que são as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Eu vou explicar rapidamente cada uma delas, depois a gente vai fazer o exemplo para entender melhor. Aí vamos fazer um exemplo e 2 exercícios. Então, as medidas de tendência central são medidas de posição central, como o próprio nome diz. Existem 3 medidas, que é a média aritmética, a moda e a mediana. Para os dados numéricos, a gente usa mais a média e a mediana. E para dados não numéricos, a gente usa a moda, né, geralmente. O que são dados numéricos e dados não numéricos? Por exemplo, quando a gente fala a altura de uma pessoa, a temperatura de uma sala, são dados numéricos, né, que a gente pode medir. E dados não numéricos, por exemplo, o sexo, né, masculino e feminino, a cor dos olhos, por exemplo, né? Então, são dados não numéricos. Aí a gente usa mais a moda, ok? O que é cada uma dessas medidas? A média aritmética, ela é calculada tomando os valores e dividindo pela quantidade de valores. Então, por exemplo, se eu tenho 4 medidas de altura, por exemplo, para eu calcular a média, eu vou somar essas 4 medidas de altura, essas 4 alturas, e dividir por 4. A moda é o valor que mais se repete, quer dizer, é a medida, é a informação, os dados que mais se repetem. E a mediana, para eu determinar, primeiro eu tenho que organizar os dados ou do maior para o menor ou do menor para o maior. E, geralmente, a gente organiza os dados do menor para o maior. E aí, a mediana é o valor central. Então, é o valor que vai dividir os outros valores em grupos iguais. Então, por exemplo, se eu tenho a medida da altura de 11 pessoas, então a mediana ela vai ser o 6º valor. Por quê? Porque aí eu vou ter 5 valores antes e 5 valores depois, tá? Então, é assim que é calculada a mediana. Então, as medidas de dispersão, elas são medidas que são determinadas em relação à média ou em relação à mediana. Aqui, essas medidas que eu coloquei, a amplitude, ela não é calculada em relação nem à mediana e nem à média. A amplitude é o quê? Eu vou pegar o maior valor que aparece menos o menor valor. Então, é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Agora, já a variância e o desvio padrão, elas são medidas de dispersão em relação à média. A medida de dispersão em relação à mediana a gente não vai ver, tá? Então, a variância, que é a dispersão em relação à média, e o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Ela indica a distância média entre a variável
e a média aritmética da amostra, tá? Não fica muito apegado à descrição, porque aí fazendo os cálculos fica melhor de entender. Pode ficar tranquilo. Deixa eu só botar aqui, desligar o celular, que eu esqueci. Pronto, agora está desligado. Então vamos para um exemplo aqui. Então a tabela a seguir mostra a altura em metro dos 5 jogadores titulares de um time de basquete. Então nós temos a primeira coluna, que é o nome do jogador, e a segunda coluna, que é a altura em metro. Então o primeiro jogador, Pedro, então ele tem 1,90 m de altura. O segundo jogador, Antônio. Antônio tem 1,99 m de altura. O terceiro jogador é o Carlos. Ele tem 2,01 m de altura. O próximo jogador, o Sérgio, ele tem 2,08 m de altura. O último jogador, João. João, ele tem 2,12 m de altura. Ok? Aí nós temos aqui 3 perguntas para responder. Qual a altura média dos jogadores titulares do time de basquete? Letra B. Qual a amplitude dos dados? Letra C. Qual a mediana? Qual é a moda? Ok? Então, todas essas informações são informações de medida de tendência central e medida de dispersão, né? A única medida de dispersão que a gente vai ver é a amplitude. As outras vocês vão ver mais tarde, tá? A gente vai focar mais nas medidas de tendência central. Então, vamos lá. Cálculo da média. Então, vamos primeiro calcular a média. Então, eu vou pegar aqui, eu vou copiar essa informação e a gente vai levar para uma outra tela. Essa tela aqui, a gente vai responder a letra A. Qual a altura média dos jogadores titulares do time de basquete? Então, vamos lá. Como é que calcula a média? Eu vou pegar as medidas, calcular a soma, e aí, depois de calcular a soma, a gente vai dividir pela quantidade de medidas, que no caso aqui é a quantidade de jogadores que foi feita a medida da altura. Certo? Então, eu vou chamar aqui de ME, por exemplo. Vou chamar aqui de ME, média. Então, qual é a primeira altura? 1,90 m. Agora vamos lá. Segunda altura, 1,99 m. (2,01 m).
2,8. E a última altura, 2,12 metros. Aí eu vou pegar essas alturas, primeiro calcular a soma. Depois de calcular a soma, aí eu vou ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui 5 medidas. Então, vamos calcular a soma. Vamos lá. Então, como calcula a soma com vírgula, é só colocar vírgula embaixo de vírgula, né? Para não esquecer. Tá? Eu vou colocar logo tudo aqui e já calcula tudo de uma vez, tá? Aí fica... Cada um tem uma maneira de calcular a soma. Eu vou calcular assim. Aqui 1. E 8. 2,12, né? Estão todas aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. 0 mais 9, 9. Mais 1, 10. Mais 8, 18. Mais 2, 20. Então, 0 sobe 2. 9 mais 9, 18. 18 mais 2, 20. 21, né? Vai fazendo a conta junto aí. Vai conferindo aí para... Vamos lá. 2 mais 1, 3. 4. 6, 8, 10. Então, aqui deu 10,10. 10 inteiros e 10 centésimos. Dividido por 5. Então, vamos fazer essa conta agora. Para calcular a média. Vou fazer do outro lado aqui. Deixa eu fazer aqui, senão não vai ter espaço. Vamos lá. 10. 10 dividido por 5. Bom, aí tem várias maneiras de fazer essa divisão também. Eu acho melhor fazer aquela maneira de multiplicar, tirar a vírgula. Então, aqui, para tirar a vírgula, a gente tem que pular 2 casas. Então, multiplica por 100, né? Então, multiplicar por 100, 5 vezes 100, vai ser igual a 500. Então, aí, vai tirar a vírgula aqui. Então, vai ficar 1.010. 1.010 dividido por 500. 1.010 dividido por 500 vai ser 2 aqui, né?
500 vezes 2, 1000. Então, vamos fazer 1010 menos 1000. Então, aqui, 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. 0. 1 menos 1, 0. Então, 10 dividido por 500. Aí não dá. Então, a gente coloca a vírgula, coloca o 0. Ainda não dá. Então, acrescenta o 0. Aí a gente vai para casa dos centésimos. Então, acrescenta o 0 aqui também. 500 para 1000, multiplica por 2. Então, 500 vezes 2, 1000. Aí, 1000 menos 1000 vai dar 0. Então, a média, né, a altura média dos 5 jogadores vai ser igual a 2 metros e 2. Então, a altura média vai ser 2 metros e 2. Tá? Eu estou fazendo as contas só para revisar, porque às vezes a dúvida na hora de resolver o exercício é justamente fazer a conta com vírgula. Então, por isso que eu estou fazendo as contas, tá? Agora, vamos ver qual é a letra B. Qual a amplitude? Então, vamos pegar aqui, vamos copiar essa linha aqui. Vamos, para responder, vamos criar aqui um quadro. Letra B. Qual a amplitude? Então, vamos lá. Como é que calcula a amplitude? Eu vou pegar o maior valor menos o menor valor, desculpa. Então, amplitude, eu vou chamar aqui de A. Amplitude, A. Então, eu vou pegar o maior valor menos o menor valor. Agora, vamos lá. A maior altura é a altura do jogador João, né? João aqui tem 2 metros e 12. Então, a maior altura, 2 metros e 12. Menos a menor altura. A menor altura é a do Pedro. O Pedro, ele tem 1,90 m. Está um pouco frio hoje, eu estou com um pouco de alergia, eu tomei um remédio, mas ainda muito frio. Então, vamos fazer a conta aqui do lado. 2 metros e 12. Menos 1,90 m. Vamos lá, 2 menos 0, 2. Agora aqui vai ter que pegar emprestado, então fica valendo de 1. Aqui, 11 menos 9, 2.
posição da vírgula, vírgula alinhada com vírgula, 1 menos 1, 0. Então, aqui vai ficar 0,22 ou 22 centésimos, que aqui, no caso aqui, são 22 centímetros, né? Então, a amplitude aqui é igual a 0,22 metros. 0,22 metros é a mesma coisa que 22 centímetros. Deixa eu colocar o M aqui, que eu esqueci, né? A altura média dos 5 jogadores é 2,02 metros. Tá? Então, a amplitude só isso, né? A amplitude é simples. Você vai pegar o maior valor menos o menor valor. Agora tem mais uma pergunta aqui. Qual a mediana? Qual é a moda? Vou copiar aqui. São duas perguntas em uma, né? Qual a mediana? Qual é a moda? Então, vamos lá. A mediana, eu vou pegar os valores e vou ordenar do menor para o maior. Nesse caso aqui, ele está mais fácil porque a altura já está ordenada, né? 1,90 m, 1,99 m, 2,01 m, 2,08 m, 2,12 m. Então, já está da menor altura para a maior altura, né? Então, isso aqui já facilita para a gente. Então, vamos lá. Então, primeiro é escrever os números na ordem. Então, do menor para o maior. 1,90 m. Vou colocar um tracinho para separar, tá? 1,99 m. Depois, qual é o próximo? 2,01 m. Aí eu estou colocando um tracinho para separar. Então, depois, 2,08 m. Depois, 2,12 m. Então, a primeira coisa é o ordenado, do menor para o maior. Aí eu quero ver qual é a mediana. Então, eu vou ver o que separa em dois conjuntos iguais. Então, aqui, ó, eu tenho dois números, né, dois valores, e aqui eu tenho dois valores. Então, ele separou os dados, separou os números em dois conjuntos com a mesma quantidade de valores. Então, aí, a mediana é esse valor central aqui, tá? Então, ele vai ter a mesma quantidade de valores antes e depois. Então, essa aqui é a mediana. Então, a mediana eu vou chamar de MD. Então, a mediana
é a altura de 2,01 centímetros. 2,01 metro. Então, essa é a mediana. Então, vamos lá. Aproveitando que os valores estão aqui, a gente já consegue responder qual é a moda. Então, nesse caso aqui, existe um número que aparece mais de uma vez aqui? Não, né? Então, nesse caso aqui, moda, vou chamar de MO. Então, nesse conjunto de valores, né, de dados, não existe a moda. Então, aqui, não existe. Por que que não existe? Porque cada valor só aparece uma única vez. Então não tem moda. Então não existe a moda. Um conjunto de valores ele pode não ter moda, pode ter uma moda, que a gente fala de unimodal, pode ter duas modas, que a gente fala de bimodal, ou pode ter várias modas. Então, significa que eu tenho vários valores aparecendo na mesma quantidade de vezes. Aí a gente fala que é multimodal. Tá bom? Nos exercícios a gente vai entender melhor isso. Então, aí a gente já respondeu todas as perguntas do exemplo. Então, agora a gente já entende como é que é feito o cálculo de cada uma dessas medidas. E aí a gente vai partir para os exercícios do caderno pedagógico, tá? Então, o primeiro exercício, ele é um exercício que ele envolve a questão da leitura de gráfico também, né? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, nesse gráfico, algumas informações sobre a Covid. Essas informações, pessoal, elas estão desatualizadas, né? São informações do ano passado, tá? Então, não são de agora, não. Então, vamos fazer a leitura geral desse gráfico. É um gráfico de barras, né? De barras horizontais, não é de coluna. Então, você pode ver que, de um lado, nós temos o nome de 10 países, e aí, no eixo horizontal, nós temos uma reta numérica. Qual o significado dessa reta numérica? Nós temos aí o número de pessoas que morrem a cada 100 pessoas diagnosticadas com a Covid-19. Lembrando que essas informações é do ano passado, tá? Então já tem aí um ano aproximadamente. Qual é o título desse gráfico? Aí você vai olhar na parte de cima do gráfico. Taxa de mortalidade dos 10 países mais afetados pela pandemia. Número de pessoas que morrem a cada 100 pessoas diagnosticadas com a Covid-19. Tá? Então, tem, em primeiro lugar aí, nessa época, né, quando foi gerado esse gráfico, Bélgica, depois França, Reino Unido, nós temos a Itália, Holanda, Espanha, Brasil, Irã, Estados Unidos e Alemanha, ficando aí por último. E aí, nós vamos responder
algumas perguntas acerca desse gráfico aí. A primeira pergunta é: qual a média de mortes entre os países que aparecem na lista que são do continente americano? Então, aí, dentre esses países que estão aí, eu vou retirar as informações só dos países que estão no continente americano. Então, tem que saber um pouquinho de geografia também, né? E aí, com esses valores dos países que estão no continente americano, a gente vai calcular a média. Então, a média dos países que estão no continente americano, tá? Não é de qualquer país, não. Aqui, peraí. Então, novamente, eu vou pegar aqui e vou extrair aqui a letra A e levar para um outro quadro. Tá? Então, aqui a gente vai responder essa pergunta. Agora eu quero a participação de vocês. Então, vamos lá. Olhando para o gráfico, quais países desse gráfico estão no continente americano? Brasil. Brasil. Estados Unidos. Estados Unidos. Reino Unido. Não, Reino Unido não faz parte do continente americano, não. Reino Unido é Inglaterra, né? Alemanha. Não, Alemanha também não. Então é só Brasil e Estados Unidos. Tá? A Alemanha também não faz parte do continente americano, não. Então nós vamos ver as informações de Brasil e Estados Unidos. No gráfico aqui, Brasil, nós temos 6,8 mortes para cada 100 pessoas, né, diagnosticadas. E aqui nos Estados Unidos, 6 mortes para cada 100 pessoas diagnosticadas. Então, a gente vai pegar essas duas informações, né, para responder. Então, vou colocar aqui. Brasil. Esse é o 11, não é? Oi? Esse é o 11, não é? É o 11. É o 11. Tá. Então, Brasil, 6,8. Pode abrir aí o caderno pedagógico e ir acompanhando, fica melhor para você ver. E aí, Estados Unidos da América, né? Tá aí. E o A. 6. Tá 6 assim. 6 a gente também pode colocar como 6,0, né? Para fazer a conta, a gente tem que acrescentar a vírgula e o zero, né? Então, vamos lá. Então, a média de mortes para cada 100 pessoas diagnosticadas, pegando só os países do continente americano. Então, a gente vai pegar 6,0, que é
Brasil, né? Mais... Não, desculpa, né? 6,8. Eu estou falando uma coisa e escrevendo outra. 6,8, que é do Brasil, mais 6,0, que é dos Estados Unidos. Como nós temos dois números, né? Eu vou dividir por 2. Então, primeiro eu faço a soma, e aí depois eu divido por 2. E aí a gente vai ter como resultado a média. Então, vamos para o nosso rascunho aqui. Então, 6,8 eu vou somar com 6,0. Quando você faz a soma, você coloca vírgula alinhada com vírgula para não errar. Então, 8 mais 0, 8. Posição da vírgula, 6 mais 6, 12. Então, o resultado da soma deu 12,8. Só que esse não é o resultado. Agora eu tenho que dividir por 2, né? Não pode esquecer. Vamos dividir por 2. E aí o resultado da divisão que vai me dar a média. Então vamos dividir? Vamos lá. Vocês vão me ajudar agora. 12,8 vamos dividir por 2. Vamos lá. Como é que vocês fazem essa divisão? Tem várias maneiras de fazer. Eu quero ver como é que vocês fazem. Pode falar. Eu começo com o 12, aí eu boto o risquinho no 12 e e procuro qual número multiplicado por 2 que dá 12. Tá. Aí, qual é o número que multiplicado por 2 dá 12? 6. 6. 6. E aí? Continua. Aí eu boto um 0 debaixo do 12. 0 embaixo do 12. Aí eu vou pro 8. Eu vou pro 8. Aí eu procuro qual número multiplicado por 2 que dá 8. Qual é o número? 4. 4. Mas eu preciso botar vírgula no resultado? Tá, o que você acha? Eu acho que não. Então, vamos fazer aqui, ó. Se eu pegar 64 vezes 2, dá quanto? 64 vezes quanto? Vezes 2. 128. 128. E qual é o número que está ali? Ali está 128? Não, tá 12,8. Então, o que você acha? Tem que botar vírgula. Tem que colocar a vírgula. Né? E faltou colocar o zerinho aqui, né? Então, tem que colocar a vírgula. Por isso que eu faço aquele negócio de multiplicar por 10, ou 100, ou 1000, para eu não esquecer esse negócio de vírgula. Mas o jeito que você tem, não está errado, não. É só não esquecer de colocar a vírgula, tá? É porque cada um aprendeu divisão com vírgula de uma maneira diferente. E sempre depois da vírgula vai ficar um número só? Não, podem ficar vários números aqui, tá? Podem ficar vários números. Por exemplo, se tivesse um outro número aqui, ó, para descer, eu continuaria a conta, não continuaria? Uhum. Aí esse número ficaria depois da vírgula. Por quê? Porque ó, o 8 não está depois da vírgula. Se você
se você descer um número que está depois da vírgula, então aqui eu já coloco a vírgula e todo número que eu for descer aqui depois, ele também vai ficar depois da vírgula. Entendi. Entendeu? Aham. Depois a gente pode fazer uma outra conta. Então aqui vai ficar 6,4. Então a média de mortes para cada 100 pessoas diagnosticadas entre os países do continente americano é de 6,4 mortes, ok? Então a gente já responde aí a letra A do exercício 11. Já copiaram? Posso passar para frente? Pode fazer a letra B? Pode. Então vamos fazer. Eu tô falando, mas eu tô com o microfone desligado. Ah, tá. Isso acontece. Então agora eu vou copiar a letra B para a gente responder a letra B. Então isso aqui, o mais difícil aqui não é... O mais difícil aqui é geografia, né? Vamos lá. Calcule a média da taxa de mortalidade para cada 100 pessoas diagnosticadas entre os países da Europa. Então, agora é uma outra questão de geografia. Então, a gente vai calcular a média, né? Então, vou colocar aqui ME de novo. Só que agora é a média entre os países da Europa. Então, vamos voltar lá para o nosso gráfico. Então, vamos lá. Bélgica. Está na Europa? Não? Tá na Europa. França. Está na Europa também. Reino Unido, Itália, Holanda, Espanha, Alemanha. A maioria dos países aqui estão na Europa. O único que não está na Europa e nem no continente africano e nem no continente americano é o Irã. O Irã ele é do Oriente Médio. Então aqui, ó, eu vou cortar aqui os 3 países que não estão na Europa. É que nessa época aqui, a pandemia estava mais forte na Europa, né? Depois isso mudou, né? Ficou mais forte nos Estados Unidos e no Brasil. E agora também a Índia, né? A Índia também está morrendo muita gente. Aham. Então, por isso que eu falei que essa informação aqui, ela já tem quase um ano, né? Então, está bem desatualizado. Então, a gente tem que pegar o valor na Bélgica, França, Reino Unido, Itália, Holanda, Espanha e Alemanha. Então, vai dar para a gente fazer bastante conta aí. Então, vamos lá. Bélgica, 16,3. Bom que a gente vai treinar as contas também. Mais 14,9. Mais 13,9.
mais 12,8 mais 11,8 Agora só falta mais um, que é o da Alemanha. 4,4. A Alemanha foi bem eficiente, né? Quase não morreu. 4,4, né? Isso. Então vamos lá. Então a gente vai efetuar a soma. Depois a gente vai dividir por quanto? Aí vamos ver quantos países que são. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai efetuar a soma e dividir por 6. Então vamos lá. Vamos fazer a conta. Vamos para o nosso rascunho. Então, 16,3, 14,9, 13,9, 12,8, 11,8, 4,4. Então vamos lá. Então, 3 mais 9, 12. Com 9, 21. 21 com 8. 29. 29. 37. 41, né? Aham, o meu deu 41 também. Então tá certo. Então nós acertamos. Vai fazendo junto aí, senão. 4 mais 6, 14. Mais 4, 18. Mais 3, 21. Mais 2, 23. Mais 1, 24. Mais 4, 28. Deu 28? Peraí. Tá. O meu deu 24. 24? Ah, mas subiu o 4 aqui. Você somou com o 4 que subiu? Aham. Então vamos fazer de novo. Ó. 4 mais 6, 10. 14. 17. Eu acho que eu que errei mesmo. Espera aí. 10. 14. 17. 19. 20. 24. Estou falando que eu que errei. Me ajuda aí. Então aqui, ó, 24, né? Você deu ter somado 2 vezes. É. Então vamos lá. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. 5, 6, 7. É isso?
Deu 7? Deu 7 aí, por último? Deu 7, 4,1? Oi, deu 7 aí, por último? Deu. Ah, então tá bom. Agora a gente vai dividir. Então, a média, a gente vai fazer 4,1. Vamos dividir por 6, né? Então, vamos lá. Então, agora é com vocês. Faz aí a divisão. Começa por onde? Por 1. Por 1. Por 1? Não, é divisão. Então, por 6 para dar 7. Ah, o 1 aqui. Tá. Então, Aí sobra 1. aí faz. E agora? Abaixo do 4. Tá. E agora? Aí é 2. Aí vai sobrar 2. Certo. 2, aqui, 2. 1. E agora? Vai sobrar 3. E vai dar 3. Tá? Ah, mas aí agora, ó, a gente vai baixar quem agora? 1. O 1. Mas o 1, ele não está depois da vírgula? Então tem que colocar a vírgula aqui, entendeu? Ah, tá. Aí, ó, 3. Aí 6 vezes 3, Aí vai sobrar 3. vai sobrar 3. E agora? Vai ter que botar o 0. Vai ter que colocar o 0. Não tem problema nenhum, porque eu já estou depois da vírgula. Então, 1, 0 eu posso colocar. Agora, se tivesse que colocar 2 zeros, você teria que colocar um 0 aqui, tá? Uhum. Agora vai dar 5, né? 5 vezes 6, 30. Então, a média aqui, 12,35. Então, olha que fato interessante. Nessa época, a média de mortes lá na Europa, ela estava maior do que aqui no continente americano, né? No continente americano, a gente viu 6,4, e na Europa, 12,35. Se a gente arredondar, vai dar 12,4, né? Então, quase o dobro. Então, nessa época, a média de morte na Europa estava quase o dobro da média de mortes no continente americano, né? Se você comparar só entre os 10 países com maior mortalidade, né? Então, essa informação é bem interessante, né? A estatística serve para isso, para a gente tirar informações. Ainda falta a letra C, né? Qual a amplitude de morte? A amplitude é fácil, né? É a medida mais fácil. Espera aí, deixa eu... Quem tem rinite alérgica, essa época do ano é complicado. Então, a letra C
amplitude, eu vou pegar o maior valor menos o menor valor. Então, vamos voltar lá para o nosso gráfico. Qual é o maior valor? O da Bélgica. Estava em primeiro lugar na época. 16,3. Aqui, 16,3. Menos o menor valor. O menor valor aqui na época, a Alemanha, 4,4. Então é só isso, né? Só uma continha de menos. Mas se resolve do mesmo jeito? A amplitude? Não, quando é de menos, se resolve igual quando é de mais. É, isso. Uhum. Tem que ser vírgula alinhada com vírgula. Quando é de menos, é igual a conta de mais. Isso. Então, ó, eu coloco 16,3. E aí eu coloco a vírgula alinhada com vírgula. E aí eu faço a conta de menos normal, né? Então, não posso, eu tenho que colocar vírgula alinhada com vírgula. Então, eu já posso colocar a vírgula aqui. Ó, 3 menos 4 não dá para fazer. Então, eu tenho que pegar emprestado. Então, aqui eu estava valendo por 5. 13 menos 4, 9. Uhum. 5 menos 4, 1. E aí o 1 não diminui de nada. Então vai ficar 11,9. Então essa é a amplitude. Né? Que é a... Vou pegar o maior valor menos o menor valor. Agora vamos para o último exercício da apostila. O caderno pedagógico 1. Não tem que fazer divisão, não? Não, porque a amplitude, eu só vou pegar o maior valor menos o menor. Só isso, tá? A divisão é só para calcular a média. Entendi. Entendeu? A amplitude ela não é uma medida de tendência central, ela é uma medida de dispersão. É o quanto que os valores estão espalhados, né? Então, vamos lá. O exercício 12, pode ficar tranquilo que não tem nada de geografia. Ele já te deu aqui uma lista de números. Então, ele deu 133, 425, 244, 385, 236, 236, 328, 1.000, 299, 325. Então, por exemplo, ele fez uma pesquisa lá, está coletando as informações, e aí ele pegou esses números, né? Representa lá alguma informação que está coletando. Aí ele precisa de calcular as medidas de tendência central, média, moda e mediana. Primeiro a gente vai calcular a média. Eu já vou aproveitar esse espaço aqui e calcular a média. A mediana e a moda a gente cria na outra tela. Então vamos lá. Então a média ME. Eu vou somar os valores e vou dividir pela quantidade de valores, não é isso?
Então, já vamos fazer direto aqui, né? Que eu acho que já podemos fazer direto. Então, eu vou pegar aqui 1000, né? Estou pegando 1000 porque é o maior número, para ficar melhor organizado aqui para vocês estudarem depois. Aí, 133. Vai dar um carreirão grande aqui, né? 425. 244. 385. Aí 236. E aí esse mesmo valor ele foi medido novamente, né? Então tem que repetir aqui 2 vezes. 236. 328. 299. 325. Então, vamos lá. Então, aqui, 3 mais 5, 8, mais 4, 12, mais 5, 17. Não, é mais 4. Não, porque eu já fiz aqui, ó. 3 mais 5, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 5, 17. Tá certo. Tá certo, né? 17 mais 6, 23. 23 mais 6. 29. 29 mais 8. 37. 37 mais 9. 46. Mais 5. 51. 51. Então, 1 e sobe 5. 5 mais 0. 5 mais 3. 8. Mais 2. 10. Mais 4. 14. Mais 8. 22. Mais 3. 25. Mais 3. 28. Mais 2. 30. Mais 9. 39. Mais 2. 41. 1, sobe 4. 4 mais 1. 5. Mais 4. 9. Mais 2. 11. Mais 3. 14. Mais 2. 16. Mais 2. 18. Mais 3. 21. Mais 2. 23. Mais 3. 26. Então, 6. Sobe 2. 2 mais 1, 3. 3. Então, vai ficar esse valor. Só que aí eu vou dividir pela quantidade de números que nós temos.
aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10, né? É. 10. E aí vai me dar quanto? Divisão por 10, você lembra? Divisão por 10, você vai andar com a vírgula para trás, né? Com a vírgula para a esquerda. Divisão por 10, você anda com a vírgula para a esquerda. Anda com a vírgula para trás. Então vai ficar 361,1. Então essa é a média. Essa é a média. Ok? Vamos calcular a mediana. Agora, antes de calcular a mediana, eu tenho que ver se os números eles estão ordenados do menor para o maior, ou do maior para o menor, tanto faz. Então, vamos ver. Ó. Eles estão? Não. Não. Então, eu tenho que ordená-los do menor para o maior primeiro. Então, a mediana, você tem que acender o pisca-alerta, né? Ficar atenção, atenção, e para ver se os números estão ordenados, do menor para o maior. Então, vamos ordená-los, né? Qual é o menor número desses aqui? É o 133. Então, vamos colocá-lo primeiro. Então, aqui, 133. Depois. 236. 236. Mas aí tem dois. 236. Aí eu coloco duas vezes, tá? Tem que colocar duas vezes. Depois. 244. 244. Depois. 299. 299. Depois. 325. 325. Depois. 328. 328. Vai passar um pouquinho da margem do meu caderno aqui. Depois. 385. 385. Depois. Qual o próximo? 425. 425.
Depois, 1000. 1000. Vamos lá, eu tenho os 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem todos os valores aqui. Ok? Agora, olha só. Naquele exemplo, nós tínhamos 5 números. Então, a mediana foi o terceiro. Que aí ele dividiu os valores em 2 conjuntos, cada um com 2 números, né? Só que aqui agora eu não tenho um número par de valores. Eu não tenho um número ímpar de valores. Eu tenho um número par de valores. E aí, como é que a gente faz? Aí eu vou analisar. Nesse caso aqui, eu não vou ter um número central aqui no meu conjunto de dados. Eu vou ter que calcular a média dos 2 números centrais. Então, ó, se eu pegar 10, né, e dividir por 2, vai dar quanto? 5. 5. Então, significa que eu vou pegar esses 10 números e vou dividir em 2 conjuntos, cada conjunto com 5 números. Então, eu vou pegar 5 para cá e 5 números para lá. Tá? Aí eu vou ver quais são os 2 números que estão no centro. O 299 e o 325. Então, para calcular a mediana, eu vou pegar a média desses 2 números centrais. Então, eu vou pegar 299 mais 325. Eu vou somar. E aí, o resultado, eu vou dividir por 2. E aqui não é ME, né? Aqui é MD, né? Desculpa. Eu vou consertar. Então, é mediana, MD. Que é D. A média a gente já calculou, agora é mediana. Então, quando eu tenho um número par de números, eu vou pegar, para calcular a mediana, a média dos valores centrais. Tá? Então, a gente primeiro tem que somar e depois dividir por 2 o resultado. Então, vamos para o nosso rascunho. 299 mais 325. 9 mais 5. 14. São 4. Sobe 1. 1 mais 9. 10. Mais 2. 12. São 2. Sobe 1. 1 mais 2. 3. Mais 3. 6. 624. Só que ainda falta dividir por 2. Não pode esquecer de dividir por 2. Então, a mediana
Então, vamos fazer a divisão agora. 624 divide por 2. Então, pode fazer. Por onde começa? O número que vai multiplicado por 2 que vai chegar a 6. Qual é o 3. número? 6. E agora? Continua. Aí abaixo 2. Abaixo 2. Vai dar 1. Vai dar 1. Agora abaixa o 4. e vai dar 2. 2. Então, qual é a mediana? 312. 312. Então, olha só, a mediana, ela pode ser um número que não está ali, tá? Não tem problema nenhum, não. Significa que dos 10 números que nós temos, 5 deles estão antes de 312 e 5 estão depois de 312. Isso que significa mediana, tá? Significa que metade dos valores estão antes da mediana, são menores do que a mediana, e a outra metade dos valores estão depois da mediana, são maiores do que a mediana, tá certo? Agora vem a pergunta mais fácil, a última pergunta. Eu acho que eu passei demais. A moda, determine a moda. Qual vai ser a moda? Vou chamar 312. aqui MO. Não, 312 é a mediana. A mediana é o número que separa os valores em 2 grupos. Os números que estão antes, que são menores, e os números que estão depois, que são maiores. A moda significa o número que mais se repetiu. Qual é o número que mais se repetiu aí? O 236. Isso. Então, nesse conjunto de valores, nós temos uma única moda, um único número que se repetiu mais do que os outros. Esse número é o 236. Então, Às vezes pode acontecer de ser mais de uma moda. Pode acontecer. Então, aqui a moda é 236. Ok? Então, aí a gente responde o exercício 12.